Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. O tema de hoje é de saúde pública, fim de ano, nem tudo é festa. Comigo no estúdio está o psicanalista Daniel Francis, também formado em farmácia e bioquímica e história. Senhor Daniel Francis, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu sei que sua agenda é muito ocupada. Muito obrigado pelo convite, Ney. Agradeço, eu acho que o programa de hoje vai ser muito instrutivo e talvez até revelador em alguns aspectos, não é mesmo? Eu acredito. As pessoas, acho que elas não têm uma noção muito clara de tudo que o final do ano pode suscitar dentro delas, de bom ou de ruim. Agradeço a sua presença novamente. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kirian, o sabor da felicidade, Iniciativa Cartuchos, tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco, o tema de hoje, fim de ano, nem tudo é festa. Comigo no estúdio está o psicanalista Daniel Francis, também professor de História e formado em Farmácia e Bioquímica. Daniel, chega a época de fim de ano e ninguém gosta de tocar nesse assunto, mas é um assunto de saúde pública. Depressão hoje é um mal que atinge uma parcela significativa da humanidade. Decorrência do estresse, da ansiedade, a gente pode tratar um pouco melhor disso durante o programa. Mas nessa época do ano, e poucas pessoas sabem disso, aumenta o número de suicídios, não é mesmo? Aumenta uma série de índices, né? de casos específicos de depressão, de suicídio e, por incrível que pareça, de divórcio. Tudo relacionado ao tópico principal, que é a depressão, ou seja, por que essa época do ano suscita maiores reflexões ou crises de depressão? Primeiro porque as datas, elas já trazem em si um termo, elas são datas festivas. Então, pressupõe-se que vocês têm que estar alegre, porque é impossível você imaginar que você vá a uma festa sem estar nesse estado. Então, ela contradiz, às vezes, o que você está vivendo por dentro. Então, você acaba se vendo diante de um espelho que não é a realidade do seu momento, mas que você se obriga a estar naquele estado, porque a data, o período suscita que você deva viver aquela emoção. E aí você começa a se deparar com determinadas situações que você não está composto a vivê-las. E aí entra exatamente o momento da reflexão, para algumas pessoas, da introspecção para outras pessoas e para outras da depressão. Porque aí ela se defronta exatamente com alguns demônios, com alguns, vamos dizer assim, paralelos da sua própria personalidade que ela não imaginava que poderiam vir à tona tão gigantescamente. E aí, logicamente, essa pessoa vai começar a pôr em questionamento quem ela é, por que ela é. São datas que você não tem como escapar. Eu digo assim, por exemplo, você não tem como escapar de um Natal em família. Possível. Você pode escapar de um aniversário, você pode escapar de outra pessoa, evidente, mas você pode escapar de alguns outros momentos. Mas Natal é uma data obrigatoriamente em família, né? Ela pressupõe para um estabelecimento de regras, né? Então, você vai ter que conviver. E aí entra o problema, conviver às vezes com quem você não quer. Conviver da forma com que você não está pronto para conviver. E às vezes não ter com quem conviver, que esse é o mais dramático. Ou seja, é uma época em que as pessoas estão alegres, mas nem sempre têm motivos para comemorar. E o problema é se deparar com isso e não conseguir enfrentar essa situação. Imaginar que vai chegar dia 24 e você vai ter que, por exemplo, cear, né, fazer a sua ceia só. Ou você apenas, e vamos supor, sua esposa, porque vocês não têm filhos, ou porque vocês não foram convidados, ou porque vocês acabaram de mudar para outra cidade e não conhecem ainda ninguém e tudo mais. E aí pesa, porque, como eu disse, a data ela requer uma festividade e que necessariamente não é isso que ela reflete. Se a gente for pensar profundamente no que é a data, ela é uma data reflexiva. Ela não é uma data de troca de presentes. Ela foi feita dessa forma mercadologicamente, né? O mercado criou o Natal festivo de presentear. O mercado criou o Natal do ter e não o Natal do ser.
Natal de parar, de rezar. Então você vê que são poucas famílias que rezam no Natal, que são poucas famílias que se preocupam em saber a essência daquele dia, que se preocupam em passar isso até para os seus filhos. Na realidade, para início de conversa, Cristo nem nasceu no dia 25 de dezembro, isso é uma adaptação. Alguns historiadores dizem que ele provavelmente, talvez tenha nascido em setembro, mas também no caráter especulativo, cruzando algumas informações fornecidas pelos evangelhos. E essa é uma época que deveria ser justamente para os cristãos uma época de reflexão. Chega o fim de ano, também tem o balanço de ano, né? E às vezes o ano não foi positivo. O Drummond ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, né? O fim de ano ele termina quando você deseja, ele não termina no dia 31. O final de um ano é um final de um ciclo. Então ele pode acabar em qualquer momento, né? Da mesma maneira como você estava citando, o Natal realmente não tem especificamente nada a ver com o dia 25, ele foi pego de festas pagãs, realmente, de datas, o próprio Pinheirinho, as simbologias são todas pagãs que foram incorporadas ao cristianismo para que houvesse uma aceitabilidade naquele período da antiguidade. Já o final de ano, ele é, como você disse, um balanço. E necessariamente não se precisa chegar no dia 31 para fazer um balanço. E a predisposição desse balanço é quase sempre de expectativas que você não vai cumprir. Você sabe que não vai cumprir. Você se obriga a fazê-lo, você vai pular as 7 ondinhas, você vai colocar as sementinhas, tudo, porque são tradições, né? Porque são explicitamente coisas que todos fazem. Mas, como eu digo, assim, lamentavelmente o que não ocorre durante esses momentos é que a pessoa pare para fazer um projeto de reflexão e entender que ela só vai mudar necessariamente quando ela, dentro dela, parar para conseguir fazer isso. E isso nunca vai acontecer no dia 31, muito menos no dia 1º. Né? Então é uma coisa que ficou um chavão, ficou um padrão de comportamento. E aí quando você se percebe, ou antes, né, como você disse, eu posso ter tido um 2015 péssimo, né? O que eu vou esperar de 2016? O budismo fala muito isso, que o grande mal do ser humano é a criação das expectativas. Se nós não criássemos expectativas, nós poderíamos ser pessoas mais felizes porque nós viveríamos tranquilamente. A partir do momento que eu não tenho expectativa se esse programa vai ser profundamente assistido ou não, expectativa se eu vou errar ou não, eu vou fazer ele mais tranquilo. Eu vou conseguir fazer ele mais suave. Se eu crio essa expectativa, daqui a pouco eu já estou gaguejando. Porque o medo vai imperar dentro de mim, porque eu tenho necessidade de que ano que vem tem que ser melhor que esse, que eu tenho que ganhar mais, que eu tenho que conseguir mais coisas, mais amigos, e aí a gente se perde nesse turbilhão, nessa tsunami de emoções que a gente acaba vivendo. Para quem é da área de saúde, lida principalmente com saúde mental, um ano como esse, que foi muito difícil, foi um ano perdido para a economia brasileira, né? Resultado, sim, de uma política econômica equivocada. Agora, recentemente, tivemos o rebaixamento no grau de investimento por uma segunda agência internacional e o aumento dos juros por parte do Banco Central americano. Isso significa só uma coisa: o dinheiro que estava investido aqui vai embora. Sim. Né? Por alguns aspectos legais, ou seja, alguns fundos necessitam pelo seu regulamento, pelo seu estatuto, de pelo menos 2 agências de risco classificando o país com um grau de investimento positivo. Nós não temos mais essa classificação dupla. E é muito mais confiável você investir no Tesouro Americano do que investir no Brasil. Então, realmente, uma situação delicada. Ou seja, as perspectivas para a economia brasileira em 2016 não são boas. Não. É um processo muito dramático. E muita gente perdeu o emprego ao longo desse ano que passou. Então, vamos falar sobre o aspecto profissional, ou seja, a estagnação na carreira, que seria, nesse momento, o menor dos males, ou a demissão. Pode levar, por exemplo, um pai de família, uma mãe de família ao desespero, ao ponto de cometer suicídio? Pode. É muito difícil que as pessoas consigam se confrontar com a derrota. A derrota, eu considero assim que é um dos maiores desafios que o ser humano tem para enfrentar, porque a gente não foi feito para perder, a gente foi feito para ganhar. Nós fomos educados pelos nossos pais a sermos vitoriosos, a obrigar a ser o primeiro, né? As instituições, eu trabalho, dou aula. Então, a gente tem essa instituição de vamos fazer o primeiro lugar, vamos aprovar. Então, você vê o menino que chega no ano que vem para ser o bialuno, já é complicado. Então, imagine um pai de família que tem milhões de contas a pagar, que se estabeleceu um consórcio, uma prestação de uma casa e que a coisa estagnou para ele. É muito difícil se deparar com essa situação. E o homem se depara com ela muito pior que a mulher.
O homem, para ele, é um peso muito maior, até pela própria essência dessa configuração do pater, né? Do homem que tem que ser o gestor da família e tudo mais. Então, há um aumento, eu diria nem tanto dos casos de suicídio, né? Mas dos casos extremos de alcoolismo, muito grande o aumento de alcoolismo, a própria festa facilita isso, e em consequência disso você vai ter os casos que são os piores, que são a depressão. Você entrar exatamente nesse universo em que você se vê falível, incompetente, que você não vai aceitar que a tua demissão ela não foi gerada porque a empresa também está passando por problemas e ela teve que reduzir o seu quadro de funcionários. Você vai olhar que parece que a sua incompetência te jogou para fora daquele projeto. E aí, lógico, num universo, como você mesmo expôs, caótico, como nós estamos vivendo em 2016, provavelmente não será diferente. Eu acho que se houver uma perspectiva de mudança nesse país, será para 2017 de uma elevação mínima, mas aí já de uma possível estabilidade, porque aí já são entradas de anos futuros de eleições, e aí, logicamente, tem todo o conchavo político por trás. Mas, nesse instante, vai ser muito complicado para alguém que perdeu o emprego reencontrar, e se reencontrar, dificilmente com o mesmo salário que ganha. Eu quero tocar ainda nesse assunto do suicídio, porque, como você falou antes, no início do bloco, é uma época de festas em família. Morreu alguém da família, pai, mãe ou, tragicamente, um filho, uma filha. Às vezes, um tio, um avô, uma avó, enfim, alguém que você tem uma relação. A morte é inevitável, é irreversível. Tá? E dentro desse contexto, a possibilidade de você não aguentar a época de festas pode ser maior ainda. E aqui vem uma segunda pergunta. Quais são os indícios, qual é o conjunto de sintomas para que a família possa ficar atenta de alguém que está literalmente prestes a abrir mão de tudo, inclusive da própria vida? Bom, primeiro, tentando responder a tua primeira pergunta, é uma coisa que eu sempre me pergunto: por que em datas que são comemorativas não somos obrigados a comemorar? Eu acho que é o primeiro ponto. Se eu tive, como vamos imaginar, uma tragédia, eu perdi um filho, alguma coisa assim, por que é que no Natal eu tenho que comemorar se eu não tenho que comemorar? Por que essas pessoas não podem transformar esse dia, esquecer que existe um mundo em volta que vai estar comemorando Natal ou que vai ter fogos no Réveillon, mas transformar aquele momento num momento reflexivo? Mudar um pouco a conjuntura da própria situação. Só que as pessoas elas não são preparadas para isso, elas não conseguem se defrontar. Então é preferível se enganar através de um presente dado, né? E isso dói muito mais quando é a situação que a gente sempre comenta, a inversão, né, da própria situação da vida, que é quando os pais têm que enterrar seus filhos. A ordem natural é que os filhos enterrem seus pais. Então, a perda de um filho ou de um irmão mais novo ou alguma pessoa assim, e principalmente quando é na fatalidade, um acidente, alguma coisa assim, é muito difícil que você se recupere, principalmente se são momentos próximos. E fica latente, a pessoa, já puxando para a tua segunda pergunta, fica latente na pessoa em si, né? Ela se fecha, ela fica mais amarga, ela fica mais taciturna, ela pode ter sintomas de insônia, ela vai chorar, que necessariamente isso não agrupa que essa pessoa estará pronta para um suicídio, né? É quase uma coisa complexa demais você imaginar assim, porque seria fácil se nós tivéssemos uma bula que diagnosticasse, né? Essa pessoa, se ela está sentindo A, B, C, D e E, ela vai se matar. Se ela estiver sentindo F, G, H, ela vai entrar em depressão, ou ela só está num quadro de ansiedade. Mas que fica caracterizado essa coisa do taciturno, do fechado, do excesso de lágrima, do pensamento negativo. Esse é um ponto dos mais cruéis. Sempre você perceber que por mais que você diga alguma coisa, ela joga para baixo. Mas você diga assim, pô, Daniel, nem a gente estava brincando agora, pô, sou seu fã, isso, não sei o quê. Eu digo assim, não, obrigado, mas não é assim, a vida não é isso, sabe? Você já começa a perceber que aquela pessoa, ela está amargurando, ela está se envenenando, né? E o se envenenar é um prognóstico a esse caminho, seja o suicídio, seja a depressão, seja qualquer quadro ansiolítico que ela possa ter. Eu estou começando pelo suicídio porque é o problema mais grave. Existem estatísticas em relação ao crescimento nessa época do ano? Não, porque existem grandes problemas. Bom, primeiro você é jornalista, você sabe, né? Desde a grande época
do Werther, né, quando o livro foi editado e que teve aquela onda gigantesca de suicídios que o livro acabou revertendo, é proibido nos obituários que se coloque, né, em jornais e qualquer outro tipo de informação que a pessoa se suicidou. Então é muito complicado a gente ter uma noção. Famílias escondem, é muito difícil você dizer assim, vamos no enterro de fulano porque ele se suicidou. Então o que houve? Houve uma parada dos órgãos, sofreu isso, caiu no banheiro e bateu a cabeça. Então a gente tenta no máximo mascarar, exatamente para que não fique aquele peso trágico, né? Numa religião mais fechada, por exemplo, que nem o judaísmo, daí a coisa é muito mais latente, porque a pessoa não tem nem possibilidade de ser enterrada dentro do cemitério, né? Os suicidas, eles são vistos como uma espécie de uma diáspora do comportamento humano adequado. E aí elas são obrigadas a serem enterradas nas paredes do cemitério. Então são coisas pesadas demais. Então o que há são levantamentos, estatísticas de que realmente há um aumento. Agora, gradual, quantitativo, é quase impossível que a gente saiba. Mas aproximadamente 10, 20% em relação a outras épocas? Eu acho que não chega, mas acho que uns 10% deve chegar. Um aumento mais ou menos de uns 10% deve chegar. Como eu te comentei, e o que é interessante são os casos de divórcio. Isso é uma coisa assim curiosa, porque como é um momento de reflexão, é um momento de você tentar imaginar que eu terei que estar em momentos festivos. Como é que eu vou estar no lado festivo do lado de alguém que não está me dando alegria? Então muitas pessoas acabam se questionando do por que eu continuo com você. Só que aí vem o reverso da medalha, que é o quê? É um período em que os cartórios estão fechados, o fórum não funciona, os advogados não têm como entrar com ações. Então por mais que você deseje o divórcio, ele não tem como acontecer naquele período. Passa o ano novo, por mais que você crie expectativas, você vê que é muito mais complicado se separar do que continuar. A comodidade é o grande mal da humanidade. E aí vamos esperar 2016 para começar tudo de novo e imaginar em 2017 a possível separação. E aí se protela e se vivem as tristes relações de aparência que a gente tem na sociedade até hoje. Isso é muito comum. E realmente, o desejo do divórcio no fim de ano, eu acho que faz parte desse balanço que as pessoas fazem da própria vida de tempos em tempos. E é inevitável fazer isso no final de um ano civil. Agora, você falou de divórcios, né? Eu acho que o assunto merece um pouco mais de destaque. No entanto, eu passei pelo suicídio e eu quero chegar num outro dado estatístico, que é o homicídio. Ou seja, as pessoas chegam literalmente, às vezes, nessa época, completamente fora dos seus limites e acabam cometendo atrocidades. Olha, Ney, eu diria que se nós estivéssemos fazendo essa reflexão há uns 3 anos atrás, eu diria que poderia até ter. Hoje eu já não consigo mais olhar. Eu acho que você vai entender e espero que o telespectador entenda também. O que nós temos assistido nesses últimos 2 anos é uma sintomatologia de ódio latente no ser humano que me assusta. Politicamente, humanamente, emocionalmente, as pessoas estão à flor da pele. Você vê o comportamento, não vamos entrar em citações políticas nem nada, mas nós vemos o comportamento das pessoas na rua. Não se está lutando por modificações, estão se lutando por ódios. Então eu passo a não gostar de determinada pessoa, partido, posição, não é necessariamente porque eu tenho um ponto de vista, não, eu quero. Eu quero e passo por cima do que for necessário. E aí a gente está vendo coisas absurdas, pronunciamentos absurdos, seja pelo Facebook, ódios latentes. Eu nunca vi uma humanidade tão à beira, diria assim claramente, da demência humana, dessa falta de valores. Ela se perdeu dentro desse contexto, né? A própria questão, nesse instante do impeachment e tudo mais, você percebe no fundo vamos dizer assim, dos panos da história, que ela não é necessariamente a retirada de uma pessoa, é o ódio a um partido, é o ódio a um contingente, é a não perspectiva de dizer, vamos tirar fulano de tal lugar, mas se colocar quem? Não existe uma reflexão, as pessoas passaram a ter ódio e não admitir ser questionadas. E com o pouco que os meios de comunicação lhes oferecem, às vezes de leituras erradas, de revistas erradas, de jornais errados, de pronunciamentos errados, ela se veste daquela ideia de que eu estou certo porque eu li isso naquele livro, naquela revista. Então é esse o meu pensamento, sabe? E que eu falo muitas vezes, mas você procurou outra informação, você foi atrás de uma outra fonte de informação, você se inteirou do assunto em si para poder estar dizendo isso? Não, é isso, é isso.
E aí começa exatamente essa proliferação de ódios que podem levar, logicamente, a homicídios. Nós temos visto que hoje sempre se fez, mas eu acho que hoje mais do que nunca se mata por nada. Por razões, às vezes, absurdas. Bom, dentro desse quadro, será que as redes sociais apenas não revelaram a verdadeira natureza da humanidade? O Humberto Eco, esses tempos, numa entrevista dele, quando perguntaram para ele sobre o Facebook, ele falou: o Facebook deu voz aos imbecis. E eu acho que era exatamente isso que acontecia. O que acontecia antes dos meios de comunicação ficarem tão latentes para a sociedade. A voz ouvida era a do mais sábio, porque o imbecil ele se calava exatamente porque ele tinha vergonha de se expor numa praça pública e tudo mais. Como o Facebook é um livro aberto, todos se expõem. E se expõem a uma ridicularização de si mesmo, né? Colocando comentários bobos, coisas assim que você tem que rir, literalmente, para não entrar no processo quase de demência mesmo, de aceitar que uma pessoa com, vamos dizer assim, um certo grau de maturidade, que eu não estou falando da pessoa, vamos dizer assim, pobre, eu vou dizer bem claramente, burra, não ingênua, porque a ingenuidade é a pessoa pura. A burrice é aquela pessoa que teve a possibilidade da instrução e não sabe usá-la. Ou seja, uma pessoa estúpida, então. A estúpida é uma pessoa ignorante, é o famoso que o Brecht levanta, é o analfabeto político, é o analfabeto humano. Ele, por mais que ele aprendeu, por mais que ele estudou, por mais que ele ouviu, ele não admite, ele não entende que ele tem também culpabilidade dentro do sistema, e o que ele fala pode levar a ódios, que pode suscitar determinadas ações de outras pessoas que estão à sua volta de uma forma tão grotesca que podem transformar o próprio ambiente que ele vive. E lógico, você pode destruir um Natal, um comentário, uma festa, você destrói a festa inteira. Né? Se eu falar alguma besteira ou se dizer assim, então agora vamos lá, está todo mundo no Natal, então vamos levantar um brinde. E aí um diz uma coisa que não é o que o restante das pessoas que estão ali acreditam politicamente. Acabou a festa. E aí vem os ódios, e aí daqui a pouco todo mundo já está voltando para casa, e o que era para ser uma festividade se transforma numa verdadeira tragédia familiar. Né? É o famoso lavamos a roupa suja no lugar errado, no momento inadequado. Uhum. Esse processo delicado que o país vive, né, de um terceiro turno prolongado por demais, ele é cercado de fatores que realmente são concretos, são reais. Houve incompetência, houve má gestão, houve mentira durante o processo eleitoral, né, isso daqueles, estou aqui repetindo os argumentos, daqueles que são favoráveis, por exemplo, ao impeachment, né, e houve também um processo democrático que reelegeu Dilma Rousseff, e o fato é que ela tem direito a cumprir 4 anos de mandato, né, e ao mesmo tempo tem a obrigação de manter o país nos eixos, né, ou seja, isso é uma obrigação. Existem então pessoas dos dois grupos, literalmente, se degladiando, e isso apenas revelou algo que já era possível de se ver em outras discussões, como por exemplo a aceitação da comunidade LGBT pelos cristãos conservadores, e por aí vai, né? Aqui eu citei apenas um caso a mais. No resto do mundo, temos, depois da Primavera Árabe, que chegamos à conclusão não foi tão primaveril assim. Não teve, né? Primavera. Não teve primavera. Houve um vazio de poder numa região que hoje corresponde ao Estado Islâmico, uma parte do Iraque e uma parte da Síria. E eles apenas demonstram para o resto da humanidade que a intolerância é um fato presente. Tá? Essa intolerância foi demonstrada nas redes sociais, em diferentes aspectos, em diferentes comentários, sobre diferentes assuntos. A política apenas acirrou isso. Agora, dentro desse quadro, o fim de ano agrava mais o grau de intolerância? Não. O grau de impaciência? Não, eu acho que o que agrava mais, aí já não seria o final do ano, seria o pós-carnaval. Porque é um momento em que se retomam quase que, digamos, em todos os campos as atividades, né? Porque é aquela velha história que a gente brinca, né? O país só começa a funcionar depois do carnaval. Então é um momento em que você diz assim, não, é onde vai ter mais chance de arrumar emprego, e ali sim, aí você pode ter um ódio a um refugiado, né? Que a gente trabalha muito essa questão, essas pessoas que estão saindo da Síria, de outros lugares, eles não são migrantes. Ele não está migrando de um lugar ao outro, ele é um refugiado, é uma pessoa que está fugindo. Ele está fugindo de uma sintomatologia de guerra para um país europeu,
onde, em termos, ele tem que obrigatoriamente ser acolhido, porque existem determinações diplomáticas entre todos os países europeus de aceitar essas pessoas, então ele não pode ser rejeitado, mas é muito complicado você imaginar que amanhã você vai ter que fazer esse programa com mais 2 pessoas aqui ao seu lado, também falando, quando na verdade o programa é seu. Então essa ocupação de um espaço que é meu já delimita um certo ódio, em muitos casos uma xenofobia, um racismo e tudo mais. Então a intolerância é muito latente, mas eu acho que ela fica muito mais forte quando ela entra no pós-carnaval, né? Naquele período assim de março em diante que as atividades começam a tomar mais vulto, né? Mas no final do ano é mais uma coisa pessoal, é mais humana, né? Até o contrário, eu acho que às vezes as pessoas até tentam ver o Natal e essas datas como um momento de caridade, de benevolência, de amor ao próximo. Às vezes fingem ser o que nunca foram, né, durante o ano inteiro para poder, né, aparentar ser boas vestindo-se de Papai Noel. Ou seja, a intolerância presente nas redes sociais ainda não destruiu o espírito de Natal? Não conseguiu destruir. Nem mercadologicamente, nem no mercado, nem em corações. Mas que nós estamos numa sociedade que está voltando aos princípios da barbárie, nós estamos. Isso é claríssimo. Daniel, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kirian, o sabor da felicidade, Iniciativa Cartuchos, tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o terceiro bloco. Estamos falando sobre fim de ano. Nem tudo é festa. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está Daniel Francis, psicanalista, formado em farmácia e bioquímica e também em história. Daniel, nós falávamos no bloco anterior sobre suicídio, aumentando em aproximadamente 10% nessa época. Homicídios, que infelizmente também tem uma leve alteração nessa época do ano, e os episódios de depressão, as crises de depressão, que são muito comuns. Eu gostaria que você iniciasse esse bloco fazendo uma diferenciação entre estresse, ansiedade e depressão, e se os três estão interligados ou não. O estresse é uma condição básica de você imaginar que você tem um limite de velocidade. Vamos brincar com um carro. Você tem um carro que no máximo ele pode chegar a 120 por hora e ele tem uma estabilidade. Se ele passar disso, ele começa a tremer porque ele não está estável. O estresse é quando você passa esse limite. Então você fica susceptível a estar mais irritado, a ter somatizações, que a gente fala. Sintomatologias físicas, né? Você começa a ter mais dor de cabeça, você começa a ter problemas estomacais, etc. A ansiedade é um quadro que às vezes não precisa necessariamente estar ligado ao estresse, mas tem um fundo de ligação. A ansiedade, ela se dá em momentos, né? Por exemplo, eu brinco no caso dos meus alunos, vai chegando logicamente mais próximo da época do vestibular, a ansiedade deles aumenta, a ansiedade do ator que vai entrar em cena, que são ansiedades normais que nós temos que conviver com elas. E existe aqueles quadros de ansiedade que você não consegue entender por que é que você está tendo ele. Por que eu estou tão ansioso? Por que de repente eu olhei para minha mão e ela está tremendo, se na verdade não tem nada de ruim acontecendo? É uma coisa que está dentro, parece que é como se você dissesse assim, que tem alguma coisa dentro de você batendo na portinha dizendo: ei, está na hora de você me olhar. Né? E aí entra o quadro da depressão. A depressão daí seria o auge, o apogeu dessa sintomatologia, que é quando você quase não consegue mais reverter isso. É tipo essa porta em que alguém batia, ela foi arrombada. E aí aquele quadro do carro que está a 120 por hora, que ele até agora correndo a 140 e ele ficou totalmente instável, você não consegue frear mais. E aí então você mergulha no poço. Então é o momento em que a pessoa mergulha no poço. Então a depressão é realmente, sintomatologicamente falando, muito mais grave, porque os quadros são mais aparentes. Você fica latente ao outro. No estresse você consegue ainda controlar, aparentar que está tudo bem, na ansiedade também. Na depressão é difícil a gente às vezes não aparentar que está. Não é lógico que o remédio ajuda, ele dá um controle, algumas outras tendências terapêuticas ou alternativas também funcionam.
mas que você fica muito mais suscetível, isso é verdade. Quais são os tipos de depressão e quais são seus sintomas? A leve é aquela depressão que se assemelha muito a quase que uma tristeza, né? Uma reflexão, uma tristeza, a lágrima que fica tipo Zé Cabaleiro, né? Qualquer beijo de novela me faz chorar. Então você está mais à flor da pele, né? A profunda é a da cama, é a do não quero tomar banho, é a não tenho mais vontade de viver, e aí pode levar ao suicídio, é a falta de perspectivas na sua totalidade. Eu diria que a leve é uma falta de perspectivas, mas ainda com a luz no fim do túnel. A profunda é a falta de perspectivas na escuridão total. Dentro desse quadro, você acabou descrevendo alguns dos sintomas. Existem outros que as pessoas devem ficar atentos quando estão conversando com uma pessoa? Ou seja, você disse que normalmente ela consegue distorcer a realidade sempre a pior. Ou seja, ela amargura aquilo que mesmo é doce. Ela é negativa. Sempre? Sempre. Ou seja, é muito difícil. Você vê no discurso da pessoa a negatividade em tudo, sabe? Tipo, nossa, que bacana, você ganhou um aumento. Mas não sei se vai ajudar tanto assim esse dinheiro, se vai me fazer bem. Sempre ela vai puxar para baixo. Ela não consegue ver luz, mesmo que ela esteja no dia em Fortaleza ao meio-dia. Ela não consegue enxergar essa luminosidade. E aí outros sintomas que são... como eu disse, assim, sem razão absolutamente nenhuma, como se nós estivéssemos conversando agora, eu começasse a chorar. Então, ou de repente há uma coisa que é muito forte, a alteração do humor, né? Você está assim super simpático e daqui a pouco você explode. Então essas vamos dizer assim, características podem alertar quem está ao lado de uma pessoa assim, a que ela já diga, opa, vamos cuidar porque não é aquele que eu conheço. Algo está diferente. Bom, digamos que o cidadão tenha transtorno bipolar. Transtorno bipolar é um tipo de depressão? Não, necessariamente não. É um quadro à parte. É um quadro à parte. Necessariamente uma pessoa que tem depressão ou transtorno bipolar ele não pode ser enquadrado numa depressão. Ele tem uma alteração que é na polaridade dele de humor, mas que necessariamente não leva a uma depressão. Tem pessoas que convivem com o seu transtorno bipolar na boa. Vários casos, inclusive gente famosa e tudo mais. A depressão não, ela estaria numa outra configuração. Uhum. A depressão é constante? Eu diria, depende do caso. Ela às vezes é cíclica. Você sai e volta porque ela tem um fator neurológico, ela tem um fator até hoje comprovadamente genético. Hoje já vários estudos comprovam que há um princípio genético. Tanto que quando você vai procurar um psiquiatra, a primeira coisa que ele vai te perguntar é a mesma coisa do câncer. Né? Você tem quadros na sua família? Então você vai dizer, não, meu pai tinha, puxa, eu tive um tio que se suicidou, nossa, minha irmã está passando por uma dificuldade. Então você vê que, vamos dizer assim, geneticamente você está mais sucinto a ter aquilo, sabe? Do que outras pessoas poderiam ter. Mas ninguém, vamos dizer assim, está livre de passar por isso, né? Há fatores, logicamente, que ajudam muitas pessoas a conseguirem se reerguer, né? A fé, o amor, a caridade, o auxílio das pessoas que estão em volta. Mas isso é particular. Tem gente que gosta de conviver com outros. Tem gente que não. Eu sempre falo, eu sou a pessoa mais antissocial do mundo. Não adianta. Até os meus amigos vivem me enchendo, porque às vezes eu vou nas reuniões e tudo mais. Você conhece a maioria deles, né? E 1h eu quero ir embora. Eu não tenho mais paciência. Dizem, você é um chato, não sei o que. Eu digo, mas é o meu tempo. Sabe? É uma questão de respeitabilidade, é meu tempo. Eu não consigo ficar até as 5h. Então, mas isso não significa que eu não estou gostando daquilo. Isso não significa que eu estou deprimido. Significa que a minha bateria terminou, eu preciso ir para casa recarregar. Então, essa aceitabilidade também é muito importante que as outras pessoas tenham. Porque senão elas exigem de você uma coisa que você não tem o que dar. Você falou ainda há pouco sobre o aspecto neurológico, biológico, genético. Então, a depressão ela pode ser física, não é apenas um problema psíquico. Ou pode ser, em ambos os casos, os fatores coexistem, ou até mesmo o fator psíquico pode desencadear um problema neurológico existente? Não, todos. Né? Neurologicamente você está mais sucinto porque a tua genética tem essa propensão.
Fisicamente, o que está acontecendo com você pode te levar a uma depressão. Psicologicamente, alguma coisa que te abalou, uma perda familiar, a perda do emprego, alguma coisa, pode levar, e todos esses fatores podem se interligar. Né? Então, os quadros, eles são vastos demais, né? Para, vamos dizer assim, especificar que exista quadros diferenciados. Existem, mas todos podem levar a pessoa à depressão. Ou seja, então, realmente é uma doença física, não é uma frescura, como dizem alguns. Não tem como ser. Eu diria assim, porque todo mundo brinca, né, naquela coisa de depressão é coisa de rico, porque pobre não tem depressão porque não tem tempo para ter depressão, porque tem que trabalhar o dia inteiro. Não, ele tem a depressão dele. A depressão dele se afunda no álcool, como o do rico se afunda no antidepressivo. Porque o pobre não tem dinheiro para comprar um antidepressivo que custa uma caixa quase R$100. Não tem como, né, ou esses de últimas gerações aí. Então, cada um vai tentando tatear pelo onde pode, né, evidentemente. E há, logicamente, para as pessoas, a tentativa da busca, do reencontrar-se. E esse para mim, é o ponto primordial. Por que a depressão é tão complicada? Porque a grande maioria das pessoas, ela fica nela e se martiriza e se transforma numa vítima da própria depressão. Sabe? Sou depressivo, sou infeliz, sou isso, aquilo. Mas ela não vai procurar ajuda. E ela não se ajuda. Esse é o grande mal. Quer dizer, é difícil quando você está numa depressão profunda, você querer que você se ajude. Não adianta. Por isso que eu digo, não é frescura. Né? Às vezes é assim, sai dessa cama, que bobagem. Não adianta, a pessoa não sai. Ela não tem força física. Existe um livro extraordinário, acho que é um dos livros mais maravilhosos, te indico para ler, como indico para centenas de pessoas de ler. Mas eu não tenho depressão, por que eu tenho que ler? Leia porque ele é fascinante. Se chama O Demônio do Meio-Dia. É um estudo sobre a depressão. É um pequenininho, é o maior estudo que eu já li na minha vida. Ele é extraordinário, porque ele demonstra claramente todos os quadros. É escrito por um cara que teve depressão e que hoje é um dos maiores palestrantes sobre esse assunto, que é o Solomon. É genial. É um livro assim que qualquer pessoa deve, eu acho que ler, sabe? Você acabou de falar de medicação, né? Então, em quadros neurológicos instalados, o antidepressivo ele se faz necessário. Talvez até em quadros psíquicos ele se faça necessário. E dentro dessa situação nós temos no fim de ano pessoas que ou interrompem a medicação para poder ingerir álcool ou ingerem álcool mesmo assim. Os dois casos são contraindicados, né? O que ocorre, por exemplo, é aquela história do antibiótico com álcool. Não, realmente, o que vai acontecer? Você tomando o álcool, ele vai tirar totalmente a potencialidade do antibiótico que você está tomando, de um anti-inflamatório, etc. No antidepressivo, ele pode acentuar, sabe? Então, o antidepressivo, quase todos os antidepressivos, eles têm princípios ansiolíticos, né, para diminuir a ansiedade e tudo mais. O álcool é um relaxante, então ele vai diminuir. Então, por isso que em todas as bulas diz, se você opera máquinas industriais ou vai dirigir, cuide o uso desse medicamento, porque realmente o torpor é maior. Não que o álcool vá prejudicar, mas ele afeta. Né? O ansiolítico é a mesma coisa. Hoje o remédio mais tomado nesse país se chama Rivotril. O Rivotril é uma caixa que custa R$8. Né? Existe uma venda completamente clandestina feita desse remédio. A própria patente dele já foi quebrada, né? Porque existe um prazo em que o laboratório é dono do remédio, como foi o caso do Viagra e de outros, e aí vão aparecendo os genéricos. Então você tem genéricos de R$5, R$6. Então hoje o Rivotril todo mundo toma, eu diria, todo mundo toma. Como está passando a ser um vício perigosíssimo, isso poderíamos conversar em outro assunto, que é a Ritalina. A Ritalina tem se transformado num remédio muito perigoso, muita gente usando, e quimicamente ela tem princípios muito parecidos com a da droga da cocaína, então, porque ela é um ativador cerebral, tá? Só que ela tem que ser usada com muito cuidado, porque senão ela gera distúrbios, ela pode caracterizar coisas em você que você não imaginaria que você seria capaz de fazer se você não a tomasse. Os demônios estão aqui, né? Basta liberá-los. Basicamente, o que eu gostaria de entender é o seguinte, eu fiz a pergunta se é contraindicado ou não. Quem vai para a época de festas não deve interromper a medicação, certo? Não. Continue com a medicação, controle... Prescrita pelo médico, obviamente. Controle só a forma com que você vai beber. Eu digo, da mesma maneira que você não pode, se o médico te receitou um ansiolítico por dia, tomar 5.
Então, modere na possibilidade de que não há necessidade de se ficar bêbado para se ser feliz. É o contrário, eu nunca vi ninguém feliz sendo bêbado. Ou seja, então, uma dose de uísque, um copo de cerveja, uma taça de champanhe não vai afetar tão profundamente a vida de uma pessoa a que no dia seguinte ela vire um serial killer. Não chega a isso. Bom, no caso agora da indústria farmacêutica, eu já vi campanhas, por exemplo, você é formado em farmácia e bioquímica também, campanhas de laboratórios literalmente oferecendo para médicos vantagens caso eles receitassem determinado produto. E eu vi isso, né, o curso de farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, na época, num trabalho coordenado pelo Valmir Tessante, mostrou esses trabalhos. E esse, literalmente, cerco em torno dos médicos pelos laboratórios, através dos seus vendedores, é enorme. Né? E o fato é que o médico tem que se preocupar mais com o paciente do que com o laboratório. Médicos sérios se preocupam mais com o paciente. E, graças a Deus, eu acho que eles são a maioria. Né? Agora, o problema é que os laboratórios, literalmente, parecem não se preocupar muito com os usuários dos medicamentos, apenas com a corporação. Eu tenho uma impressão errada desse universo? Não, eu diria que, infelizmente, os laboratórios são uma grande máfia. É uma máfia que se formou nesse país e que está se transformando em uma máfia cada vez mais perigosa, porque os conglomerados estão sendo comprados. A Pfizer fez compras agora de outros laboratórios menores, então elas conseguem criar monopólios em cima de medicamentos. E, logicamente, em cima disso, elas vendem bilhões, não é nem milhões, são bilhões. Então, não custa chegar para um médico e oferecer a ele, o final de ano, um cruzeiro marítimo de 5, 6 dias, tudo por conta. Vamos passar 6 dias no Caribe, contanto que você... E eles têm acesso a isso. Por quê? Porque como tudo é receituário, obrigatoriamente você tem que ter a receita apreendida, seja a tarja preta ou a tarja vermelha, que deveria ser muito mais fiscalizada, as receitas ficam dentro das farmácias. Então eu sei quem é o médico, eu sei quanto daquele remédio vendeu, então quanto do Rivotril vendeu, puxa, quantas caixas o Ney vendeu esse mês? Nossa, o Ney vendeu o dobro do que a gente desejava. Passeio no Caribe para o Ney. Então quando você vê isso, como você disse, infelizmente existe um grupo de pessoas, e é muito mais fácil às vezes, né? Como médico, você chegar para uma pessoa e dizer tome, do que ouvir os problemas que ela tem. Né? Então eu, por exemplo, eu vou a uma psiquiatra uma vez por mês, converso, uma pessoa que hoje é para mim uma amiga, uma grande amiga, que ela diz, tudo bem, quer tomar, não quer tomar, a gente vai conversar, mas não existe a insistência. O que nós vemos em determinados médicos é um processo de insistência, né? de qualquer coisa. Eu vejo para os meus alunos, professor, eu estou sem eu digo, olha, eu não posso te receitar, eu sou farmacêutico e sou psicanalista, eu não posso receitar remédio. Procura um médico, né? Às vezes o convênio não aceita aquele médico, ou eu não tenho convênio, aí eu vou no fulano, e aí entra um remédio. Então, isso já foi exposto, como você falou, do Valmir, que é uma pessoa extremamente ética, fantástica. A gente vê em filmes como Jardineiro Fiel essa máfia farmacêutica por trás exatamente da venda de remédios, e remédios para outras doenças. Né? É a história do parar de fumar, do parar de beber. Por que a indústria do cigarro saiu da televisão e a da bebida não saiu? Né? Por que existem rótulos que configuram o poder nocivo do cigarro e não tem essa mesma imagem no rótulo de uma cerveja, que você vai matar alguém se você beber? Porque existe uma impunidade tão grande dentro desse nosso universo brasileiro com os que bebem e matam, e não existe essa severidade em outros casos. Então, há uma máfia institucionalizada que vai, lamentavelmente, desde a farmácia, né, que vende o remédio clandestinamente, ao médico, ao governo, a deputados, a senadores que estão dentro desses projetos. Eu só quero fazer uma pergunta. Apesar disso tudo, se o médico receitar, você deve consumir medicamento? Sim, sim. Você tem que confiar em quem você vai. Né? Eu acredito que quando você me convida porque você confia nas opiniões que eu vou dar. Eu venho porque eu confio no seu trabalho. Então, se nós vamos ao médico, nós temos que ter a confiança do que ele está nos dizendo, será uma coisa positiva. É que eu brinco às vezes, né? Que quando você vai com algum problema ao médico, você chega, parece que quando você chegou no médico já melhorou. Porque é somático, é psicológico. Né? Puxa, eu vim naquele que tem o poder da cura.
né? Então eu vou melhorar com aquilo. Então você tem que tomar, né? E uma coisa que eu acho que isso é um grande alerta, né? Um grande alerta. Nunca pare de tomar nenhum medicamento abruptamente ou sem consentimento do teu médico. A pior coisa que você pode fazer é com o antidepressivo. Ah, eu estou tomando antidepressivo, aí eu me dei alta. Ah, não preciso mais. Você gera um processo neurológico, porque o antidepressivo ele produz uma substância, dopamina, serotonina, tal. Se você para de tomar, essa substância para de ser fabricada e às vezes o organismo não consegue repor. E aí, nunca mais ele vai repor. Então você pode entrar num quadro daí futuro de depressão que nenhum outro remédio consiga resolver onde você vai ficar. Então, isso que você acabou de descrever, a parada, ou seja, se dar alta, é extremamente nocivo. É extremamente nocivo, né? Em todos os campos, eu diria, né? O aluno que diz não preciso mais de cursinho porque eu já sei tudo. Eu sempre digo, se você soubesse tudo, você tinha passado. Então você precisa estudar mais. Não tem, puxa, agora eu estou bem. Porque tem momentos, eu estou tomando um antidepressivo, eu estou super bem. Ah, então pronto, passou. Não é assim, porque pode voltar daqui uma semana. Então você tem que fazer um processo gradativo. Ah, eu estou tomando 15, eu vou para 10, vou para 5. Né? Isso são no mínimo 6 meses. Daniel, obrigado pela participação nesse bloco. Eu agradeço. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o quarto e último bloco. O tema de hoje, fim de ano, nem tudo é festa. Comigo no estúdio está Daniel Francis, psicanalista, formado em farmácia e bioquímica e também professor de história. Pelo seu conhecimento em história, nós já tivemos outros momentos tão conturbados quanto esse e tão favoráveis ao desenvolvimento da depressão? E um dado interessante, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, um dado por alto, não precisa ser exato, qual é o percentual da população mundial que sofre com depressão? Bom, eu acredito que em vários momentos nós tivemos quadros assim que levaram as populações a viverem, né? Você pegar uma crise de 29, quando a economia mundial quebrou, nós tivemos suicídios, uma onda de suicídios gigantescas. Então, a humanidade sempre conviveu, né, com o bem e com o mal, né, com o yin e o yang. E quanto a dados, eles, como eu te disse, existe propensões de se falar em milhões de pessoas com depressão, numa quantidade gigantesca de quase metade da população, mas eles não conseguem ser estatisticamente precisos. Exatamente por quê? Porque você não tem pessoas que querem expor. Né? A pessoa, como você disse, ela tem vergonha, da mesma maneira de dizer assim, é frescura. Tem um grande problema da pessoa chegar e dizer assim, olha gente, eu tenho depressão. Sabe? Essa coragem de você expor é o mesmo lance quando você diz assim, eu sou homossexual, ou eu tenho uma outra orientação, ou eu penso nisso, ou eu penso naquilo. As pessoas têm uma dificuldade de se expor como ser humano. Então, por isso, as estatísticas ainda não são tão, vamos dizer assim, organizadas, nem pela Organização Mundial de Saúde. Mas poderíamos falar de pelo menos 1/4 da população mundial? Mais ou menos. Então, é bastante gente. É muita gente, muita gente. E a maior parte delas sem acesso à medicação adequada. Sem acesso, sem possibilidades alguma. Principalmente, podem até ter acesso à medicação, mas não vão ter acesso ao que complementa a medicação. Nenhuma medicação vai te tirar da depressão totalmente sem que você faça o acompanhamento terapêutico. E essa pessoa não vai ter terapia. Porque não tem condições financeiras. E que infelizmente o governo também não sustenta isso, fechou-se clínicas a rodo nesse país. Qual é a recomendação, para finalizar o programa, que você dá ao público de casa e principalmente a quem tem depressão? Procure, ter coragem de entender que você não foi feito para ser super-homem. Que todos nós somos falíveis, que nós todos somos pessoas que, quando a gente tiver a capacidade de aceitar essa falência, essas dificuldades, a gente vai poder se encarar com muito mais tranquilidade diante do espelho. Eu falo por mim, eu acho que quando eu comecei a me ver como uma pessoa que não precisa ser perfeita o tempo inteiro, eu comecei a me aceitar com muito mais calma. E isso é o primeiro passo, você poder chegar ao outro, e mesmo que ele não te entenda, mesmo que ele não te aceite, mesmo que ele te rejeite, sabe? O passo que você dá para a procura, né, necessariamente tem uma frase que eu acho que daí finalizaria isso e diz assim, não interessa se a mensagem não vai ser recebida, o importante é que você a divulgue.
divulgue o teu coração, abra isso ao outro, procure alguém, procure um especialista, procure um médico, telefone para alguém que você saiba que tem um conhecimento maior, que possa te ajudar, para que essa pessoa te encaminhe, porque aí você vai já estar dando o primeiro passo para a tua cura. Daniel, obrigado pela sua presença hoje aqui. Este foi um assunto de saúde pública. Alguém tinha que tocar nesse assunto. Agradeço muito também a sua audiência aí do outro lado da tela. Aliás, durante todo esse ano, o programa Opinião foi considerado pelo 3º ano consecutivo como um dos melhores programas de entrevistas da cidade. Agradeço a sua audiência, agradeço a sua preferência, agradeço aos comentários elogiosos e as críticas construtivas que recebo. Agradeço principalmente à TV da equipe Vila Velha, que sempre me presta todo o apoio necessário para que eu possa fazer o melhor trabalho possível. Desejo a todos vocês um ano novo repleto de saúde, paz e prosperidade. E que o Natal, que obviamente vem antes do Ano Novo, seja repleto de paz acima de tudo. Que seja uma época de reflexão, uma época que você possa, literalmente, renovar suas energias e sua fé, acima de tudo, caso você seja cristão. Se você não for cristão, pelo menos que esse espírito de Natal possa contagiá-lo. Mas saiba que em 2016 não teremos um ano fácil. Porém, somos brasileiros e não desistimos nunca. Esperamos, sinceramente, todos nós da TV Vila Velha, que 2016 seja sim um ano de recuperação, apesar de tudo que vem acontecendo neste país. O programa Opinião volta no ano que vem. Boas festas.